Isaías capítulo 53, versículo de número 1. Ora, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ora, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ela foi lida e ela será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Teu nome seja santificado nessa noite por intermédio dessa mensagem. Que o nosso coração, Deus, esteja aqui, voltado para a palavra do Senhor. Que seja, Pai, de fato o Senhor a falar conosco. Deus, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos, ó Deus, estar satisfazendo os nossos desejos carnais, nós poderíamos estar num momento de descanso, mas nós abrimos mão, nós batalhamos contra a nossa carne e viemos até esta casa de oração nessa noite, com o intuito de ouvir o Senhor falar conosco aqui neste lugar. Então, Deus, nós abrimos a Ti o nosso coração e pedimos que em nome de Jesus, que isso possa acontecer e a Tua palavra nos alcance aqui nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero trazer aos irmãos hoje uma mensagem minha mesmo, Tem esse hábito de pregar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração mesmo, mas que já trouxe aqui em outra oportunidade, e orando hoje por uma mensagem, Deus colocou de volta aí no meu coração, e eu também acredito que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então toda vez que a gente olha para um texto bíblico, Ele vai falar conosco de uma forma diferente, E também de um tempo para cá, nós temos muitos irmãos que começaram a caminhar conosco. Então a minha expectativa é para que essa mensagem possa abençoar primeiro a minha vida e depois a sua, em nome de Jesus, amém? Nós lemos aqui um texto do profeta Isaías, e hoje eu gostaria de aprender um pouco com a vida do profeta Isaías. Confesso para você que não dá para a gente falar tudo a respeito do livro ou do profeta dentro de uma única pregação, mas eu gostaria de destacar algumas coisas importantes dentro do livro de Isaías, dentro da vida de Isaías, para somar a nossa caminhada, a nossa caminhada cristã aqui nessa noite. O profeta Isaías, ele profetiza num período muito importante da história de Israel. Não num período positivo, mas num período negativo. No período do profeta Isaías que Israel quebra a aliança com Deus, quebra a aliança do Antigo Testamento, quebra a lei com o Senhor. Às vezes nós até temos algumas más interpretações bíblicas, Nós às vezes queremos dividir Antigo e Novo Testamento, pensamos que foi Jesus, que foi Deus quem aboliu o Antigo Testamento e nos deu um novo. E o Antigo Testamento ele não foi abolido ou quebrado pela parte de Deus. O Antigo Testamento ele foi quebrado, a antiga aliança ela foi quebrada pelo homem. O homem, o povo de Israel, quebrou essa aliança. Eles vinham cometendo pecados, e quando chegou no período do profeta Isaías, ou o período em que Isaías ia profetizar, eles deram um passo enorme à quebra dessa aliança, e é nesse período que Deus vai considerar que essa aliança foi quebrada. Há um contexto social que está acontecendo, o reino do norte já havia sido exilado pela Síria, e para que se chegasse o Egito, o caminho por Judá, pela tribo do sul, pelo reino do sul, acabou se tornando um caminho mais viável. Quando tinha Israel e Judá, para que se chegasse ao Egito, tinha que ser por mar, não por terra, e essa viagem acabava demorando mais tempo. Depois do exílio do cativeiro assírico com o reino do norte, houve um trajeto agora por terra, e esse trajeto passou a se tornar um trajeto mais fácil para chegar até o Egito, ou para sair do Egito. Então, quem fazia esse trajeto começou a passar dentro das terras dos judeus. Com essa passagem do pessoal dentro de Judá,
os judeus começaram a ganhar dinheiro de outras formas, que não era a agricultura. É nesse período, por exemplo, que vai surgir o pedágio, né? Os judeus começaram a cobrar pedágio para os viajantes que estavam descendo para o Egito, e eles vão transformar suas casas em pensões, em hotéis, porque não dava para cruzar a terra toda num dia só, levava-se semanas para cruzar a terra a pé, naquela época não tinha outro meio de transporte, né? Ou era transporte animal ou era a pé. Então cada pessoa entre os judeus começou a fazer da sua casa uma pensão, e ali ele hospedava pessoas que estavam passando por ali de viagem. Essa ação trouxe dinheiro e prosperidade financeira sobre os judeus. E todas as vezes que Deus nos dá prosperidade financeira, nós temos que tomar um cuidado. Nós não podemos deixar o dinheiro se tornar o nosso Senhor. E um dos principais princípios que vai fazer com que, um dos principais princípios que será quebrado entre os judeus no período do profeta Isaías, está justamente relacionado à prosperidade que eles tinham alcançado por causa desse contexto social que eu te citei. Então, ou seja, nesse momento de Isaías, dinheiro não é um problema para os judeus. Dinheiro não é um problema. Eles têm muito dinheiro. E tendo muito dinheiro, eles acabam deixando de cumprir outros preceitos da lei. Sabe qual que é o preceito que vai ser quebrado para que Deus considere a aliança quebrada? Vai ser o preceito da terra. Os israelitas, os judeus, pararam de guardar a terra no ano sabático e no ano do jubileu. E se a gente pegar o texto de Isaías, nós vamos chegar a um número sem guardar a terra. E o número de anos sem guardar a terra durante esse período de prosperidade é de 70 anos. Esse foi o preceito da lei que eles quebraram e que Deus vai cobrar deles, punindo com o cativeiro babilônico. Quando os judeus vão para o cativeiro babilônico, eles ficam presos lá 70 anos. Era justamente a quantidade de tempo que os judeus haviam ficado permanecidos sem guardar a terra, conforme observava a lei. Por que que eles desprezaram a terra e a agricultura? Porque como que o dinheiro estava vindo de outra forma, eles então entenderam que não precisamos da terra mais, porque nós agora ganhamos dinheiro com hotéis, pensões, alimentações, estadias, refeições, restaurantes, pedágios. Então nós não precisamos da terra mais, e aí eles desdeixaram da terra. Só que Deus tinha ordens claras sobre a agricultura na lei, e aí quando eles quebraram isso, Deus pesou a mão. O momento que Isaías vai profetizar é um momento que financeiramente os judeus estão bem, eles têm dinheiro, dinheiro não é um problema, né? Está acontecendo tudo bem, porém, a lei do Senhor não está sendo observada e não está sendo guardada. O espiritual está sendo deixado de lado. Ninguém está se importando em obedecer a Deus, ninguém está preocupado com o sacrifício, ninguém no período de Isaías está preocupado com servir a Deus, com estar na casa do Senhor. Eles esfriam o coração, e mesmo frios espiritualmente, eles estavam experimentando uma prosperidade financeira. Causou no coração dos judeus aquele sentimento assim: se Deus está abrindo a porta, se Deus está nos abençoando, Ele está conosco, mesmo sem estarmos praticando aquilo que a lei pedia para ser praticado. Nós, nos nossos dias, sofremos desse mesmo pensamento. Às vezes você pensa assim, você está fazendo lá um pecado, você tem uma coisa errada na sua vida que ainda não foi consertada. Mas como não cai um raio na sua cabeça, como as portas não estão se fechando, como que sua saúde está ok, você pensa assim, não tem problema, porque Deus está me abençoando. Foi exatamente esse um dos problemas dos judeus no período do profeta Isaías.
Esse é o contexto histórico do profeta. Eu, particularmente, gosto muito do ministério profético de Isaías por causa de vários fatores, e eu vou citá-los aqui. E um dos fatores que eu gosto do ministério profético de Isaías são as curiosidades do livro. Tem uma curiosidade no livro de Isaías que ela me chama muita atenção. Isaías tem 66 capítulos. É a mesma quantidade de livros que tem na Bíblia. 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Por incrível que pareça, até o capítulo 39, ele enfatiza a lei. E a partir do capítulo 40, ele insere no seu discurso a graça. Por incrível que pareça, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. Então, assim, embora ele falou sobre o Messias, né? Isaías 6, Isaías 9, Isaías 12, mas ele enfatiza mais a lei até o capítulo 39, e os 27 últimos capítulos ele insere a graça, que é onde está inclusive o que para mim é o capítulo mais importante do texto, né? É o capítulo 53, que fala sobre a crucificação de Jesus. Outra curiosidade que eu gosto no livro de Isaías, porque é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Ninguém no Antigo Testamento falou de Jesus com tanta clareza quanto o profeta Isaías. Lembrando que, né, se você ainda não leu a Bíblia toda, não conhece a história, Isaías está a 720 anos de distância do nascimento de Jesus. O livro de Isaías foi escrito 720 anos antes de Jesus, e ninguém descreveu com tamanha clareza o nascimento de Jesus como Isaías. Qual de nós não conhece o texto maravilhoso? Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os poderes estão sobre os seus pés, a autoridade está sobre a sua mão. Ele falou sobre o nascimento de Jesus 720 anos antes de acontecer. Ninguém, nem no Antigo, e aí a frase agora fica até pesada, nem no Antigo e nem no Novo Testamento descreveu com tamanha clareza a cruz de Cristo, como Isaías capítulo 53. Depois nós vamos ler o capítulo aqui para encerrar, né? Então, assim, a clareza do texto sobre o Messias é algo muito grande. E é interessante porque Isaías está apresentando o Messias no momento que o povo julgava não precisar do Messias. Não tem guerra, o bolso está cheio de dinheiro, não há perseguidores sobre Israel. A Babilônia era um reino pequeno, ainda não havia se levantado. A Síria estava preocupada com o reino do norte. Sem guerra, tempo de paz, dinheiro no bolso, eles estavam precisando de Messias para quê? Quantas vezes nós desacreditamos da vinda de Jesus porque não estamos precisando que Jesus volte? Isso é triste. Nós vivemos uma igreja que eu nem posso dizer que não espera mais a volta de Jesus. Nós vivemos uma igreja que não quer que Jesus volte. E eu já vi muito crente falando assim, não volta não, Jesus, espera aí, essa vida está tão boa, esse mundo está tão bom, para que Jesus vai voltar agora? Nós vivemos uma igreja que não quer que Jesus volte, sabe por quê? A vida está boa, sua empresa está prosperando, sua família não tem perseguições, você está vivendo uma vida de pecado e não cai um raio na sua cabeça, e isso é errado. Paulo nos ensinou que a volta de Cristo para nós é a esperança da nossa glória. A igreja que não aguarda a vinda do Senhor, ela perdeu um dos seus principais propósitos de existência, que é esperar, aguardar o Senhor nas nuvens. O certo, irmãos, é que todo dia nós olhamos para o céu e pensamos assim, será que é agora? Será que é hoje? Será que está acontecendo? Nós gostamos muito aqui em Lagoa de tirar fotos do pôr do sol. Nosso pôr do sol, diga-se de passagem, é lindo, né?
Ele tem um problema, não quero criticar nosso pôr do sol não, porque eu também gosto dele, mas ele é laranjado por causa da poluição, né? A poluição, a fumaça, a usina, aí faz com que a luz do sol fique turva e dá para a gente ver essa imagem bonita, mas essa imagem só é bonita porque é poluída. Se ela fosse uma imagem limpa, nós não teríamos ela. Mas é lindo o nosso pôr do sol. Direto alguém manda uma foto. Esses dias mesmo o Silvio mandou do nascer do sol, né? O Silvio mandou do nascer do sol, não foi do pôr, não. E aí de repente a gente vê uma imagem dessa e pensa assim, será que o Silvio está mandando aqui é Jesus voltou e eu não vi? É os céus abertos e a trombeta tocando, né? Eu penso isso mesmo, irmão, sério. O menino que trabalha comigo na oficina, todo dia ele tira uma foto do pôr do sol. Na hora que eu vejo o pôr do sol, eu penso, será que Jesus vai voltar? É ali, né? Seria tão bacana se ele voltasse ali. Nós precisamos ser a igreja que aguarda a vinda do Senhor, não uma igreja como no período de Isaías, que não queria que ele viesse. Isaías vai dar uma mensagem de Messias, só que o pessoal nesse momento aqui não precisa de um Messias. Não é à toa que ele vai começar o principal capítulo do livro, na minha opinião, dizendo assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ninguém está acreditando no que Isaías está falando. Triste, né? Um profeta que ninguém acreditou. O ministério profético de Isaías, ele é tão sério, que ele é um profeta que é reconhecido apenas depois de sua morte, porque suas profecias começaram a se cumprir depois que ele morreu. Ele profetizou que a Babilônia ia levantar, só que a Babilônia não tinha força nenhuma. Ninguém acreditou nele. Babilônia não era um grande exército, e ele falou que a Babilônia se levantaria. Só que a Babilônia faz alianças com exércitos pequenos e faz um volume grande de soldados e destrona a Síria e assume o governo. Quando os judeus viram isso acontecendo, anos depois da morte de Isaías, eles pensaram assim, rapaz, o que aquele velhinho falava na praça lá era verdade, vamos lá ver o que ele escreveu. E aí eles começaram a perceber que o que Isaías profetizou era verdade. Se você já leu o livro de Isaías, ou se você está na igreja pelo menos há um tempo já, você vai saber do que eu vou citar aqui agora, porque eu não preparei o texto. Eu não sei se eu vou citar o texto aqui na hora que eu ler alguns versículos do livro, mas Isaías chega a pregar por 2 anos e meio, em praça pública de Jerusalém, nu, pelado, sem nada. Alguns historiadores diziam que ele usava uma espécie de cueca. Outros historiadores disseram que não, que ele expôs a sua vergonha, porque quando ele prega nu em praça pública em Jerusalém durante 2 anos e meio, era para demonstrar, tipo assim, a vergonha que Israel estava diante de Deus, que eles estavam despidos diante do Senhor. Ele pregou nu por 2 anos e meio em praça pública. Não seria diferente nos nossos dias. Se você visse alguém pregando lá na praça, nu, você ia pensar que era um doido. Você ia falar assim, aquele lá perdeu o juízo. Eu trabalhei na Praça 7, nos anos de 2002 até 2005. Diariamente na Praça 7 tinha o pastor Sérgio. A princípio ele era assembleano e usava só um bigodinho, depois ele deixou a barba crescer e ficou parecendo o Osama Bin Laden, né? E ele é uma pessoa assim até bem aparentada, e todos os dias o pastor Sérgio pregava na Praça 7, na rua Rio de Janeiro, em frente à copiadora onde eu trabalhava. A mensagem era sempre a mesma, lembrava muito João Batista, não era uma mensagem de amor. O Sérgio sempre pregou, de vez em quando eu vejo uns rios dele aí na internet, ele ainda prega lá. Alguém filma e põe, né? E a mensagem é sempre assim, arrependei-vos, larga o pecado, larga a prostituição, às vezes usa até umas palavras pesadas, né? E o Isaías seria mais ou menos alguém igual ao Sérgio na Praça 7. Se nós víssemos alguém na praça pregando desse jeito, nós pensaríamos assim, é doido. E esse foi o pensamento que os judeus tiveram a respeito de Isaías, a ponto dele receber a maior revelação do seu livro, no capítulo de número 53, e ele começa chateado com o que ele vai falar. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
Você entende a indignação? Ele está falando, ele já falou 52 capítulos e ninguém acreditou em nada, e Deus não fez nada, a Babilônia não se levantou até agora, as coisas não deram errado, muito pelo contrário, está tudo dando certo e ninguém acredita no que Isaías está pregando. Quantas vezes ao longo da nossa jornada nós deixamos de acreditar na palavra de Deus? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Se você olhar à sua volta, você vai perceber muitos irmãos que não obedecem à palavra de Deus, que obedecem a homens. Nos nossos dias, uma frase de um coach causa mais efeito no nosso coração do que um versículo bíblico. Se alguém falar para você assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas se falar uma frase motivacional, me ajuda aí, gente, me fala uma frase motivacional, que eu não lembrei de nenhuma, para citar como exemplo. Você pode ser o que quiser, juntos somos mais fortes, né? Agora vai, juntos somos mais fortes, né? Meu lindo, minha linda, né? E você vai vencer, a vitória é sua. A derrota é para os fracos, mas a vitória é para os fortes. Você é forte. Aí o Senhor é meu pastor, a gente não está nem aí. Mas se vem uma frase de um coach, nós estamos deixando de acreditar na palavra de Deus. Como no período de Isaías, eles estavam deixando de acreditar na palavra de Deus, para acreditar em outras coisas. Deus tem falado nos nossos dias, nós não podemos cometer esse mesmo erro, de não estar dando ouvido à voz do Senhor. Igreja, meu irmão, você pode discordar de mim, eu não vou me opor à sua opinião, mas igreja, quando você vem para a igreja, o que você deve esperar na igreja é palavra, Bíblia sendo aberta, lida, a boca de Deus, não homem. Na verdade, a fala nossa que sobe aqui nesse altar precisa ser, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu irmão, não me considere bom, não me chame bom e nem chame ninguém de bom, porque se nós estamos aqui é por causa do Senhor, é a palavra que é lida, é aberta e é ela que causa efeito sobre os nossos corações, não existe outra coisa. Nós não podemos esperar nada mais do que isso. De vez em quando eu me aventuro por aí assistindo esse pessoal, e é igual eu te falei, às vezes o camarada cita uma frase emocional na hora e pensa, é forte, recebe, e a Bíblia nós não estamos nem aí para ela. Muitos desses pastores já usam a Bíblia apenas como subterfúgio, para falar que usou, mas o conteúdo não tem nada a ver com aquilo que está na palavra. Muitas vezes nós somos a mesma geração de Isaías, não estamos dando ouvidos àquilo que Deus tem para nós. Um dos focos do ministério profético de Isaías era trazer o povo de volta para Deus. Eu percebo que um dos objetivos de Isaías era trazer o povo de volta para Deus, para perto, em culto, louvor, adoração e sacrifício. O que Isaías quer é recuperar o serviço, recuperar a adoração, recuperar o servir a Deus, coisa que muitos de nós aqui estamos precisando fazer. Recuperar o servir a Deus, não ao homem, recuperar o servir ao Senhor, não a placa denominacional, recuperar o estar na presença de Deus, o sentir a presença de Deus, o beber da graça do Senhor. Era a mesma coisa que Isaías estava tentando recuperar. Eu separei aqui alguns versículos que eu considero principal dentro do texto e gostaria que você abrisse junto comigo. Isaías, capítulo de número 1, eu vou ler os principais, pelo menos aqueles mais conhecidos. Diria para você que eu vou ler os que a gente decora, né, dentro do livro, com exceção do capítulo inteiro, embora eu já participei de jograis, aonde o jogral decorava o capítulo 53 inteiro, mas eu não vou me arriscar em falar versículo por versículo ele inteiro hoje. Isaías, capítulo de número 1, versículos de número 18 até o 19, diz assim: então sim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate,
eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse texto aqui para mim ele é muito rico, porque eu tenho muitas informações dentro desse texto, e nos falta tempo para falar tudo, mas eu gostaria de deixar duas pelo menos. A primeira deles é a informação literal, certo? O profeta aqui, tem um telefone tocando aí, alô? O profeta aqui está fazendo menção a uma comparação. O profeta está comparando aqui nesse momento o pecado de Israel com a lepra. Você pode ver um comentário bíblico aí que você vai achar isso que eu estou falando. O que o profeta está fazendo aqui é uma comparação do pecado com a lepra. E a lepra, no seu estado brando, ela é branca. Não, é isso mesmo. A lepra, no seu estado brando, ela é vermelha. E no seu estado avançado, ela é branca. No literal, Deus está falando para os judeus o seguinte: a situação de vocês está ruim, mas vai piorar. Essa é a interpretação literal. Pastor, o que o texto quer dizer? O texto quer dizer que a situação dos judeus era ruim e ia ficar pior. Não, pastor, não ia, e ficou pior. Ficou pior com o levante da Babilônia. Quando a Babilônia se levantou, a casa deles caíram e o negócio desandou de vez. Eles foram levados para o cativeiro babilônico e enfrentaram a pior vergonha que eles tiveram na sua história. Então, estava ruim, ficou pior. Amém? Agora, nós temos a interpretação simbólica do texto, que o texto nos permite. Não é errado fazer essa aplicação simbólica. Na aplicação simbólica, nós vamos encontrar vários pregadores fazendo menção ao olhar para Cristo através desse texto. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Esse texto também, simbolicamente, ele pode representar para o povo naquela época, até porque ainda não tinha acontecido pior, são as duas interpretações do texto, né? Falei uma, agora estou falando a segunda. Ele também poderia simbolizar o seguinte: se vocês se arrependerem, ou quando vocês se arrependerem, o pecado pode ser perdoado. Vê como Isaías quer trazer de volta para Deus. Eu não sei qual é a sua condição nesse dia. Eu não sei como que o seu coração entrou para essa igreja nessa quinta-feira. Talvez você está mais preocupado com o jogo de futebol do que com o que está sendo falado aqui. Talvez sua vida está toda torta. Talvez você entrou aqui arrastado. Talvez você veio para aqui moído. Mas Deus tem uma palavra para nós aqui nesse texto. Não importa como que estão os seus pecados, nós servimos a um Deus que tem o poder de te perdoar. Ele te perdoa. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Ele joga fora, ele não se lembrará mais daquilo que você fez de errado, se você se arrepender dos seus pecados. Ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Outro texto muito conhecido do livro está no capítulo 6, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. No ano em que faleceu Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena, está cheia da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, Senhor, não tenho salvação,
porque sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou, aonde estava trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como tenaz, e com ela tocou a minha boca, e declarou: vê isso? Tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? A quem prontamente respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quis ler o texto todo porque o texto é a experiência do chamado de Isaías para servir a Deus. Irmãos, nós não podemos nos convencer ao Evangelho. Nós não podemos concordar só com o Evangelho. Nós precisamos experimentar o Evangelho. Se ainda não, eu vou começar a orar para que o Senhor te chame, como Ele chamou a Isaías. Se o Senhor já te chamou, eu queria convidar você a olhar para o seu chamado. O dia que Ele te tirou do pecado e te trouxe para a presença dEle. O dia que Ele provou para você que Ele existe, que Ele estaria com você. O dia que o seu coração queimou e você se arrependeu dos seus pecados, porque nós esquecemos esse dia. Se nós lembrássemos desse dia todos os dias, nós pecaríamos menos. Eu me lembro desse dia. Eu lembro o dia que eu entendi que as escamas dos meus olhos caíram. Numa mensagem do pastor João Leão, no Salmo de número 91, ele foi na igreja para tirar um pastor e colocar outro. Eu estava lá visitando a igreja nesse dia. Converti num dia que a igreja brigou, que os irmãos não queriam que o pastor fosse embora, outros queriam que o pastor ficasse, não sabia quem seria o pastor da igreja. Eu estava lá. E eu aceitei Jesus. O pastor não fez apelo. Meu colega viu que eu estava chorando muito, falou assim: vamos lá, eu vou pedir o pastor para orar aceitando Jesus com você. Fui lá e aceitei Jesus com ele, tipo assim, não tinha apelo, não teve apelo. Eu me lembro desse dia, eu lembro o que eu senti no meu coração, eu lembro do meu coração ardendo e eu precisando assim, e eu pensando assim: eu preciso servir o Deus onipotente do Salmo 91. Eu preciso habitar nesse esconderijo, eu preciso deixar com que esse Deus me guarde, eu preciso ver os anjos dele acampados em redor de mim. Eu precisava daquele salmo naquele dia. Eu lembro quando o meu coração queimou nesse dia, eu lembro quando o meu coração queimou, quase um ano depois, no alto de um monte, dia 11 de agosto, eu lembro quando o Espírito Santo de Deus visitou a minha vida, e eu senti a presença de Deus pela primeira vez. Eu lembro, nesse dia eu passei a acreditar: Deus existe, Ele está comigo. Eu lembro de dias antes, no dia 21/7, dia do meu aniversário, fui orar no monte com um irmão. Eu lembro do meu chamado ao ministério. Eu pedi Deus para abrir a boca do profeta em silêncio. O cara estava orando quilômetro de distância de mim. Eu falei: se o Senhor está comigo, Ele vai subir esse monte, vai confirmar esse chamado. E o irmão começou a vir, andar para o meu lado, e ele veio caminhando, e ele demorou uns 10 minutos para chegar até mim. A gente estava longe, os montes lá em Pará de Minas eram bem montes mesmo, né? A gente orava lá no Grão-Pará, e era montanha mesmo, né? E aí o irmão veio caminhando e chegou, e na hora que ele chegou perto de mim, ele começou a falar, e era a boca de Deus. Eu lembro, eu não desisto do meu chamado, porque eu lembro desse dia, senão eu já tinha chutado o balde. Eu lembro que foi Deus que me chamou. Você precisa trazer à sua memória o dia que Deus te escolheu. Lembra do dia que você foi lá na frente e aceitou Jesus. Lembra do dia daquilo que te impulsionou, que encheu o seu coração e foi. Você não foi só um convencido. Você não está aqui porque sua esposa está aqui, aqui é um bom lugar. Você não está aqui porque aqui é um bom lugar para você criar seus filhos. Se você está aqui por causa disso, eu vou começar a orar para que Deus te chame. Porque o que a gente precisa é de um chamado real e verdadeiro do Senhor. Porque é isso que nos mantém de pé. Quem não foi chamado não consegue ficar de pé diante das tribulações, das adversidades que vêm contra a nossa vida ao longo da caminhada. Nós só conseguimos ficar de pé porque o Senhor nos chamou. Por isso que o homem não tirou você da fé,
Por isso que o escândalo não fez você procurar o pecado, porque Deus te chamou, e você sabe que o Deus que você serve é maior do que qualquer bobeira que um homem pode fazer. Nós precisamos ser chamados. Isaías vai pregar e ninguém vai dar ouvidos, e ele vai continuar pregando, sabe por quê? Um dia ele viu os céus abertos, ele viu anjos, serafins, com citação de anjo, que nós nunca paramos para pensar nela. Imagina esse anjo citado aqui, 6 asas. Os anjos desenhados por Leonardo da Vinci só tem 2. Nós não conseguimos imaginar um anjo com 6 asas, e o texto diz que com 2 voava, com 2 tocava não sei o que, com 2 fazia aquilo, e ainda dizia, clamava com as suas bocas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e o anjo ainda voa lá no altar, pega uma tenaz e traz para purificar a boca do profeta. É disso que nós precisamos ser chamados. Você chama mesmo, como que Deus te chamou, como que o Senhor te escolheu? Lembra daquele dia, lembra do dia que o Senhor te separou, que você falou assim, agora eu vou. Isaías 9, do 6 ao 7, eu já até citei aqui, mas não dá para ficar sem citar esse texto dentro do livro não. Afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Saar Shalom, estou lendo na King James, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre, e o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Ore por justiça, independente de partidarismo político. Ore pelo Brasil, ore pela nossa nação, ore pelas tentativas de ditadura que estão tentando impor sobre a gente. Repreenda isso, clame, ame a sua nação. É errado um cristão brasileiro amar mais Israel do que o Brasil. É errado. Ame o Brasil, e depois do Brasil, sua segunda bandeirinha seja Israel, e ore pela paz lá, que é o que a Bíblia manda fazer. Mas é errado. A gente chega na igreja e tem a bandeira de Israel, tinha que ter a bandeira do Brasil. Ser patriota é bíblico, e nós precisamos ser patriotas, Então, não deixe a sua nação espiritualmente, a Deus dará. Ore pela sua nação, meu irmão. Ore pelo Brasil. Ore, clame ao Senhor, Invoque o nome do Senhor para que Ele mude a história da nossa nação. Mas entenda uma coisa: esse não é o nosso governo. E eu não estou falando de Lula ou Bolsonaro. O nosso governo é esse que foi mencionado aqui no texto. Cadê? Isaías 9, 6 e 7. Ele será o descendente de Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz a todo o seu reino. As bases do seu governo não é Alexandre de Moraes, as bases do seu governo não é Eduardo Bolsonaro, as bases do seu governo não é Haddad, não é Lula. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre, e o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Glória a Deus, aleluia. Nós somos governados pelo Senhor, respeitamos autoridades públicas. Romanos 13 diz que a gente tem que respeitar. Honramos autoridades públicas. Romanos 13 diz que nós temos que honrar. Mas o governo da sua vida não é dessa turma. Glória a Deus. O governo da sua vida é de Jesus. Ele trouxe plena paz. Você vivia em guerra, hoje você vive em paz. Isso já se cumpriu. E Yahvé Adonai tem cuidado de você. Eu sei que sua caminhada não é fácil, mas Ele tem te sustentado em plena paz. Depois que você se converteu, chegou paz no seu casamento, chegou paz na vida dos seus filhos, chegou paz nas suas finanças, porque é isso que o reino dele faz. O reino dele promove a paz.
Isaías capítulo de número 38, versículos de número 1 ao 8. Isaías 38, do 1 ao 8. Porque aquele tempo Ezequias ficou muito tempo enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer e não te recuperarás dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede, chamou por Yahvé e disse: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou grandemente de pesar. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis que a palavra de Yahvé, o Deus dos teus antepassados, de Davi, ouviu a tua oração e observei o teu lamento e as tuas lágrimas, e te acrescentarei mais 15 anos à tua vida, e mais, eu livrarei a ti esta cidade das mãos do rei da Síria, e assegurarei a proteção dessa cidade. Este é o sinal que Yahvé fará e o que empenhou a sua palavra. Farei com que a sombra do relógio de Acás se retroceda por 10 graus, que ela cobriu a escadaria de Acás, e a luz do sol de fato voltou 10 graus, que tinha avançado sobre os degraus. Os textos mais famosíssimos do livro de Isaías apontam para nós que Deus ouve a oração de seus servos. Deus ouve a sua oração. Deus quer trazer você de volta porque Ele escuta a sua oração. Não deixa de orar, não deixa de clamar. Isso é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Deus ouve a oração de seus servos. A segunda é: Deus realiza o impossível pelos seus servos. Você sabe o que é a sombra do relógio de Acás retroceder? É um relógio que funciona à luz solar. É simples a matemática. Para que a sombra possa retroceder, a Terra não precisa apenas parar, ela precisa girar em sentido contrário. O movimento de rotação, de translação da Terra, começa a fazer por alguns graus um movimento contrário, para Deus provar para alguém que ouviu a oração. Aleluia. Nós estamos com medo de quê, irmãos? Nós temos um Deus que opera maravilhas. Nós temos um Deus que faz coisas que nós não imaginamos. Isaías capítulo 40, versículo de número 27 até o 31. Isaías 40, do 27 ao 31. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? Por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes o que ouvistes, o que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de todas as coisas? Não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento incompreensível. Faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até o adolescente se cansa e fica exausto, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Volta para Deus, aleluia, porque a sua força vem dele. Aleluia, Jesus. Serve a Deus porque é Ele que vai te fortalecer. Aleluia. Aleluia. Glória. 49, Isaías 49, do 14 até o 16. Isaías 49, do 14 até o 16. Mas Sião lamenta, ora Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer do bebê que ainda mama e não tenha compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Glória a Deus. Volta para o Senhor, sabe por quê? Ele não se esquece de você. Não, Ele não esquece. Glória a Deus. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Aleluia. O texto mais para frente aqui vai dizer assim: eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos.
versículo de número 15. Eis que te cravei na palma das minhas mãos, os seus muros estão continuamente diante de mim. Deus não se esquece de você, não, meu irmão. Ah, pastor, mas Deus não me ajuda, Deus não abre a porta. Não, Ele não se esquece de você, não, é só um período. Vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 55, dos versículos de número 6 ao 7. São os textos que a gente costuma saber de cor, né? Isaías 55, do 6 até o 7. Procurai Yahvé enquanto é possível, encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Deus, pois Ele trará misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. Ainda bem que Ele ainda não voltou e deu tempo de você se reconciliar. Volta para Jesus. Busque por Ele enquanto você pode achar. Isaías 61, do 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos de libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, e para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos quanto andam tristes e dar a todos os que estão de lutos e amargurados em Sidom e Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor no lugar de espírito abatido. Eles serão chamados de carvalho de justiça e plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Volta para o Senhor, porque Ele vai te usar para proclamar o ano aceitável dele. Aleluia. Isaías 66, versículos de número 1 ao 2. Eis a palavra do Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, espécie de casa me haverias de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram tudo que existe, e só assim tudo que veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Se dedique ao Senhor, se dedique ao Senhor, e você vai ver que a mão dele estará sobre a sua vida, cuidando de você. Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Isaías nos ensina muito, mas o principal ensinamento de Isaías está aqui no capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque Ele cresceu diante de nós como um broto, como uma raiz de uma terra seca, árida, estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade para que os nossos olhares fossem atraídos para Ele. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dor, experimentou seu sofrimento no caminho, como alguém de quem os semelhantes escondiam o rosto. Ele foi menosprezado e nós o demos como sua pessoa a importância alguma. E no entanto as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, e Ele as carregava sobre o seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, e contudo nós os julgamos culpado e castigado por Deus, e pela sua mão Ele foi ferido e torturado, mas de fato Ele foi transpassado pelas nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos proporciona paz caiu sobre Ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós estávamos como ovelhas perdidas, errantes pelo caminho, cada um se tornou ao seu próprio caminho,
e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca e nem proferiu palavra alguma. Por intermédio de julgamento, tirano foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa do erro do seu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem sequer um engano houve na sua boca. Contudo foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor, embora o Senhor tinha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a prosperidade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé será feita por suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu Senhor, o justo, justificará muitos e tomará para si mesmo as obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os gigantes, e ele dividirá os despojos com a multidão. Portanto, ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi cortado e foi contado como um criminoso. Portanto, ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelas suas transgressões intercedeu. Uma grande verdade que eu aprendo com Isaías é que o preço pelo nosso pecado já foi pago. O que você precisa dar a Ele nessa noite é quebrantamento de coração. Comece a fazer a sua oração. Quebrante seu coração a Deus nessa noite. Fale para Ele aí nessa noite. Você quer estar com Ele, voltar para Ele. Quem sabe essa quinta-feira não é a noite que o Senhor está te chamando, te separando para Ele. Quem sabe essa palavra não é a palavra que está aquecendo o seu coração neste lugar. Aleluia, Deus. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Aleluia, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos chamou. Nos dê forças, Pai, para voltar para o Senhor, estar na Tua presença, em nome de Jesus. Único, Tu és o único, incomparável essa minha vida. Meu coração nunca deixou amor. Tudo que tenho está para todos. E tu,